Boa tarde, bem-vindos. Agradeço muito que vocês tenham vindo, né, nessa tarde. Assim, Trânsito São Paulo realmente está complicado, mas é muito bom tê-los aqui. Peço desculpas pela minha máscara, mas em respeito ao Sr. Edson, que vai usar o púlpito, nós estamos aqui se prevenindo a esse respeito. Hoje nós vamos receber aqui o Sr. Edson Franco, presidente da FENAPREV, e nós vamos montar a mesa diretora chamando Márcio Batistucci e Gustavo Toledo, que são vice-presidentes do CVG São Paulo. Sr. Edson Franco, por gentileza. E a senhora Elizabeth Prado, presidente da Delfos, que é a nossa nova reassociada. Pode ser nova reassociada? Pode. Agradecemos aqui também a presença das demais autoridades presentes, que é a senhora Beatriz Pinheiro, que é diretora executiva da FENAPREVI, Sorélio Pipari Júnior, da Aconseg, Pedro Barbato Filho, da Camaracor, José Roberto de Souza Bonito, da Clube dos Corretores da Mata Atlântica, Marcos Mota, do Clube de Corretores de Osasco e Região, Sr. Evaldir Barbosa, do Clube de Corretores de São Paulo, Álvaro Fonseca, que é o mentor que foi agora eleito para o próximo mandato do Clube dos Corretores de São Paulo, Sr. Fernando Simões, do Sindiceg São Paulo, e Sr. Arno Buchli, da União de Corretores de Seguros de São Paulo. Feito isso, passo aqui a palavra para o Sr. Márcio Batistucci, que vai dar continuidade. Obrigada. Obrigado, Lúcia. Boa tarde a todos. Sempre um prazer estar aqui. O CVG é sempre um ponto de encontro nosso para falar sobre o mercado. Obrigado pela presença e pela gentileza de compartilhar com a gente, Edson. Mas, antes de começar, tenho que dizer que eu e o Gustavo estamos aqui hoje, substituindo meu amigo Kobayashi, que não pôde estar com a gente hoje, mas que gravou um vídeo até para poder explicar por que ele não está aqui. Vou deixar ele mesmo falar, então. Bom dia, meus amigos do CVG São Paulo. Hoje teremos o nosso tradicional almoço no Terraço Itália, com a presença mais do que especial do Edson Franco, CEO da Zurich Brasil e presidente da FENAPREV até 2025. Ele abordará o tema seguro de vida, impactos da pandemia e a necessidade de proteção. Assunto em alta e atual, mesmo depois de mais de 2 anos de convívio com a Covid. Infelizmente, eu não poderei participar e prestigiar o meu amigo Edson, por recomendações médicas, mas o CVG estará muito bem representado com a presença dos nossos vice-presidentes Márcio Batistucci e Gustavo Toledo e toda a nossa diretoria. Eu agradeço novamente ao Edson por nos agraciar com a sua presença e nos brindar com a sua apresentação. E desejo a todos um excelente evento e um forte abraço. Bom, como todo mundo pode ver, Koba está se recuperando, mas está muito bem. Então, só realmente algumas recomendações para não se expor agora, para não praticar esportes, mas em breve vai estar muito bem. É difícil eu falar isso, mas vou até torcer para a alegria dele, que o Palmeiras dele ganhe amanhã, desde que o meu Corinthians ganhe hoje, o que não é nada fácil. Bom, não vamos exagerar. Mais uma vez, tá vendo? É fácil quebrar um pouco, Gustavo, o clima do pessoal, só tocar nesse tipo de assunto. Bom, mais uma vez, obrigado a todos pela presença, em especial ao Edson, que está acompanhado aqui da diretora executiva Beatriz Pinheiro. Muito obrigado. Elizabeth Prado, presidente da Delfos, muito obrigado pela presença. E meu amigo Gustavo Toledo, também vice-presidente do CVG São Paulo, por compor a mesa. Inclusive, Gustavo, dá continuidade. É minha vez, né? Obrigado, Márcio, Edson, novamente. Muito obrigado a vocês por compor a mesa com a gente e é um prazer ouvir vocês. Quero agradecer a presença dos fundadores e conselheiros, o Paulo Membeg está aqui conosco, né? Já viu o Paulo aí, o Dilmo está conosco também, é muito bom estar sempre com a gente. Maurício do Amaral, também já tivemos junto, muito bom estar aqui. Ronaldo Megna e o Paulo Merracini, que é como sócio honorário. Nossos diretores também estão presentes aqui no evento, o Alexandre Vicente, Francisco Toledo e o Márcio Braga também está aqui para apoiá-los e para a gente poder conversar aqui sempre e discutir sobre esse tema tão importante que o Edson vai trazer muitas informações importantes para nós.
Ok? Volto a palavra para você, Márcio, para seguir. Bom, vou começar apresentando. Eu sei que dispensa apresentações, mas para alguém que não possa conhecer um pouco mais, hoje temos no almoço com o Edson Franco, presidente da FenaPrevi, para falar de seguros de vida, impactos da pandemia e necessidade de proteção. Edson é sócio honorário do CVG São Paulo desde 2016, quando assumiu a presidência da FenaPrevi no primeiro mandato. Falar a trajetória profissional, vou tentar até resumir um pouco, Edson, porque vou te dizer, se eu for, vai metade do horário nosso só para falar do histórico dele. Atual presidente da FenaPrevi, gestão de 2022-2025, entidade que já presidiu no triênio 2016-2019. Edson tem mais de 25 anos de experiência em seguros e previdência privada e em instituições financeiras. Atualmente é o CEO da Zurich Brasil, é graduado em administração de empresas e possui MBA pela FGV de São Paulo. Durante sua gestão de 10 anos do Grupo Zurich, o executivo também foi CEO da Zurich Santander Brasil, CEO regional da América Latina para a vida. Antes de trabalhar para a Zurich, atuou na ABN AMRO Bank, na Tóquio Marine e no Banco Santander Brasil. Edson foi presidente da Associação Brasileira das Companhias de Seguros Internacionais, de 2019 a 2022, é membro do Comitê Gestor e do Comitê Consultivo da Confederação Nacional de Seguradoras, a CNSEG. Edson, a palavra é contigo, para usar o púlpito. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Como o Márcio falou, bom, queria primeiro agradecer Márcio, Gustavo, Beth pelo convite de estar aqui. Marquinhos Kobayashi, meu ex-colega de Real, Tóquio Marine, também um prazer revê-lo aqui, espero que ele se recupere rapidamente. Eu vou fazer assim, eu vou tentar fazer uma... Eu digo tentar porque às vezes eu não tenho muito domínio sobre o que eu falo, mas eu vou tentar ser breve na apresentação para a gente poder abrir mais tempo para um bate-papo, enfim, para direcionar a conversa mais para aquilo que lhes interessa. Mas tem aqui, obviamente, um roteirinho. Opa! Acho que eu consigo, vamos ver. Não, vamos tentar. Tem um roteirinho aqui de apresentação, que a Beatriz Pinheiro está aqui, ó. A Bia é diretora executiva da FenaPrev também, meu anjo da guarda aqui hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre os números do setor, obviamente sobre a pandemia, um tema inescapável, e o que a gente considera que seja o mercado, o papel do nosso mercado segurador, especificamente esse de seguro de pessoas e renda, né? Aqui eu quis trazer um pouquinho a evolução. Então vocês têm aqui três momentos diferentes, né? 2011, 17 e 21. O tamanho do nosso mercado de seguros de pessoas lá em 2011, o tamanho desse mercado em 2017 e o tamanho desse mercado agora em 2021. De 17 para cá, um crescimento médio ponderado de 10% ao ano, levando esse mercado para um mercado, em termos de arrecadação, de 51 bilhões de reais no ano passado. Eu trouxe também, não é provocação com meu amigo Trindade, nem com os colegas da FENSEG, não, mas eu trouxe também a mesma linha do tempo para os seguros de automóvel. Então, vocês podem ver que lá em 2011 o mercado de vida era menor do que o mercado de automóvel. Já em 2017 a gente tinha ultrapassado ligeiramente o tamanho do mercado de automóvel em termos de arrecadação. Isso aqui é sem DPVAT, então não tem a contaminação de tudo que aconteceu com o DPVAT nesses anos recentes. E a gente percebe que em 2021 realmente a diferença abriu, né? Claro, tem todos os motivos pelos quais o seguro de automóvel está do jeito que está, mas isso daqui é para ilustrar um pouquinho, mais do que tudo, o potencial que nós ainda temos de crescimento em termos de seguros de pessoas, né? Aqui estão abertos
estão abertos as principais carteiras. Então, VG é o cinza mais claro. Por algum motivo isso daqui não está... Bom, o VG é o cinza mais claro, o prestamista vem logo em seguida, depois o vida individual, com um crescimento ainda mais acelerado que as outras carteiras, né? E aí outros que aí entram seguro funeral, doenças graves, enfim, todas as outras categorias, né? E aqui embaixo, para a gente não deixar de falar de previdência, né, o ritmo de captação bruta de previdência, hoje em 138 bi, aqui é previdência, PGBL, VGBL, planos tradicionais, um crescimento médio de 5% ao ano. Então a gente percebe, inclusive, né, os seguros de risco, de proteção a pessoas, proteção à renda familiar, crescendo de forma mais acelerada do que captação bruta de previdência. Captação líquida tem outra história, tem o impacto de resgates, que inclusive nesses últimos anos cresceu bastante, mas aqui também é para ter uma base de comparação, né? Para a gente não ficar falando de arrecadação somente, né, vamos falar um pouquinho do que a gente devolve para a sociedade. Então, os benefícios pagos pelo setor. Então, aqui em seguros de pessoas, nós pagamos no ano passado 17,6 bi, sendo quase 5 por conta da Covid, né? Como vocês sabem, a gente conversou um pouquinho disso também no último almoço que estava aqui o Alexandre Camilo, e a gente tocou nesse tema, né? Logo no começo da pandemia, o setor segurador tomou uma decisão corajosa, porque foi um cheque em branco, mas absolutamente correta do ponto de vista ético, moral, e também para preservar a imagem do setor, de não fazer uso das cláusulas de exclusão por motivos de força maior. Enfim, vocês sabem que a pandemia era um risco excluído, né? E isso custou até agora ao mercado 7 bilhões de reais. Cerca de 5 bi em 2021, 1 bi e pouco em 2020, e até agora cerca de 800 milhões no ano de 2022. Né? Naturalmente, isso influenciou muito o que nós devolvemos para a sociedade, especialmente no ano passado, e outro dia nós estamos fazendo aí uns ciclos de reuniões com os presidenciáveis ou com as equipes dos presidenciáveis. A gente teve uma primeira conversa com o ex-governador Geraldo Alckmin, e a gente disse para ele, eu disse para ele que talvez seja um dos primeiros casos de um imposto auto-infligido, porque o que nós, no final das contas, fizemos foi devolver para a sociedade, né, sem que tivesse sido na forma de algo imposto pelo governo ou pelo legislativo, né? Foi algo absolutamente voluntário. Também o segmento de previdência, como vocês podem ver, teve uma mudança de comportamento na sua curva de resgates, né? E isso também tem um fator importante da gente destacar, porque ao mesmo tempo que há uma certa crítica de certos núcleos do governo federal, Ministério da Economia, Secretaria de Política Econômica, em relação à liquidez dos produtos previdenciários, o fato é que, nesse momento, né, essa liquidez ela também serviu para socorrer as pessoas no momento de desemprego, no momento de necessidade, né? Daí essa mudança de comportamento no ano passado, que ainda não voltou ao normal, né? A gente ainda continua com um nível aumentado de resgates, especialmente resgates parciais, né?
E isso a gente espera que, ao longo dos próximos anos, na medida que haja recuperação do emprego, que já está acontecendo, mas que também tem que haver recuperação da renda, que não está acontecendo, a renda está caindo, apesar da recuperação do emprego, a gente espera que isso se normalize. Muito bem. Falando de oportunidades, né, eu gosto muito desse quadro da direita, né, porque ele mostra o descasamento que existe, né, do Brasil como economia mundial. Hoje estamos na 13ª posição, caímos algumas posições nesse ranking, né, mas estamos na 13ª posição. E quando a gente olha a participação do prêmio de seguro de pessoas no PIB, nós estamos em 37ª posição, né? Então, vocês podem ver, tem aqui a lista de países, muitos países, inclusive vários países sul-americanos na nossa frente nesse ranking. O que mostra que existe um grande potencial ainda de crescimento. Ele depende da renda? Depende. Ele depende de um nível de conscientização maior das pessoas em relação à necessidade de proteção de seguro à renda, de proteção à renda familiar? Depende, né? Algumas coisas estão ao nosso alcance, outras não. Mas o potencial de mercado sem dúvida existe, né? E a própria Covid trouxe mudanças no comportamento e nas ações das pessoas, né, que a gente pode ver nesse quadro da esquerda, né? Numa pesquisa recente que a FENAPREV fez... Obrigado. Numa pesquisa recente que a FENAPREV fez com o Instituto Datafolha, nós percebemos, bom, primeiro que a pandemia, né, toda a crise sanitária, ela fez com que as pessoas dessem mais valor às pessoas que amam, né, aqueles 62% ali. Em termos de mudança de comportamento, 23% das pessoas declararam que passaram a guardar algum dinheiro ou tentar guardar algum dinheiro, e 17% das pessoas disseram que fizeram um seguro durante a pandemia. Dessas 17, né, quebrando as 17, 8%, ou seja, um pouquinho mais da metade, disseram que fizeram, um pouquinho menos da metade, disseram que fizeram um seguro de saúde, e 6% disseram que fizeram um seguro de vida. O que nos surpreendeu, porque isso mostrou, o seguro-saúde, ele sempre teve, né, no aspiracional das pessoas, né, ter um seguro-saúde. O seguro de vida ainda não está nesse ponto. Então, o fato de ter tido esse aumento de procura pelo seguro de vida durante a pandemia mostrou um nível de conscientização maior das pessoas em relação à necessidade de proteção familiar. A gente conversava com o Márcio, com alguns colegas aí antes do almoço ali no coquetel, que, com a Denise, se eu não me engano também, que a pandemia ela tirou um tabu de se falar de morte. A gente falava de morte assistindo o jornal da noite, né? Vinha um ministro da saúde diariamente, durante meses, para falar da quantidade de mortes. Então, a discussão sobre o risco de morte deixou de ser um grande tabu. Hoje já não se escuta mais falar as bobagens que se escutava antigamente, de dizer, vou deixar dinheiro para a viúva, para o Ricardão, aquelas coisas. Então, isso tudo está mudando a percepção das pessoas em relação à necessidade de proteção da renda familiar, né? E eu acho que isso representa, eu vou falar mais disso ao longo da apresentação, mas eu acho que isso representa uma grande oportunidade comercial também, mas mais do que comercial, uma oportunidade da gente cumprir a nossa função social, que é aumentar o nível de proteção social das famílias, né? Eu acho que a grande pergunta aqui é como é que a gente não perde esse momentum, né? Muito bem. Pandemia, expectativa da retomada. Não vou gastar muito tempo aqui. Todos sabemos que a pandemia ela exacerbou as incertezas em relação ao futuro, né? Teve
teve outros efeitos também, né, em termos, enfim, de comportamento social, mas eu não vou discorrer muito em relação a isso. Ela trouxe vários desafios que ainda não estão superados, né? Então, a velocidade da recuperação econômica, a lentidão, na verdade, da recuperação econômica, tanto do ponto de vista de emprego, mas principalmente de renda. Emprego a gente já viu que melhorou até um pouquinho. Todas as questões relacionadas a tragédias pessoais, seja do ponto de vista de morte de familiares, amigos, pessoas próximas, mas também do ponto de vista de saúde mental. Eu sempre digo que ninguém passou ileso a essa pandemia, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista psicológico. E esse ambiente pós-pandêmico, com inflação alta, ano eleitoral, volatilidade, guerra na Rússia e Ucrânia, enfim, um aquecimento inesperado também das relações da China com os Estados Unidos, enfim, o mundo se dividindo de novo em blocos, né, que era uma coisa que parecia impensável, ruptura da cadeia de suprimentos, uma necessidade de reorganização da cadeia de suprimentos, que também pode trazer oportunidades para um país como o nosso, especialmente se a gente souber aproveitar, mas não são poucos os desafios que se apresentam, né? E aí entra qual é o nosso papel. Nós temos um gap enorme de proteção à renda familiar, enorme, né? Com todas as preocupações. A gente fez uma das perguntas da pesquisa, primeiro perguntava se o indivíduo tinha seguro de automóvel. E quando o indivíduo respondia que sim, a gente perguntava se tinha um seguro de vida. 62% das pessoas que responderam que tinham seguro de automóvel não tinham seguro de vida. Quando a gente questiona, então, a proteção à renda da tua família, a proteção pessoal é menos importante do que o seguro do automóvel, elas diziam que não e que iam repensar. Mas a gente muitas vezes não traz essas provocações, inclusive para os nossos... De novo, eu não tenho... Não vão ligar para a Trindade e dizer que eu estou falando mal do seguro de automóvel. Eu não tenho... O seguro patrimonial, ele é absolutamente necessário. Mas as pessoas também têm que acordar para outros riscos, especialmente aqueles que colocam em risco a proteção da família, né? Então, há um entendimento muito limitado sobre o que é a proteção à renda familiar. Então, nós estamos falando de renda, família, doenças, longevidade. Não é um simples seguro de vida, ou não é somente um simples seguro de vida, né? Aqui, não existe um dado preciso sobre penetração de seguro de vida, mas por essa pesquisa e por outras fontes a gente infere que a penetração de seguro de vida hoje é da ordem de 17% da população e 26% para seguro funeral. Até uma pesquisa recente do Instituto Mafre mostra que o Brasil é o 8º país com maior potencial para crescimento do segmento de vida, especificamente, né? E aqui tem uma reflexão, né, que eu acho que cabe a gente fazer. As pessoas falam muito de proteção patrimonial, né? Quer dizer, o seguro de automóvel, o seguro residencial... o próprio investimento, né, o investimento ou a poupança como um alto seguro, né? Mas o fato é que sem um seguro de proteção à renda, você não tem uma proteção efetiva do patrimônio. Por quê? Porque se o mantenedor da família ou a mantenedora da família morre, a primeira coisa que vai se fazer é vender um imóvel, é vender um carro, ou recorrer aos investimentos se você não tiver um bom seguro de proteção à renda. Então não existe proteção patrimonial se não houver proteção à renda, né? Isso tem que estar mais claro para as pessoas, para que elas percebam a importância dessa proteção, né? Intenção de contratar seguro, muitas pessoas declaram, né? Mas a gente percebe um descasamento entre intenção e ação, né?
Então, as pessoas dizem que têm intenção de contratar um seguro de vida, mas, na verdade, isso não se reflete em ação. Meios de contratação, né? A gente percebe que há, sim, oportunidade de digitalização, nós não vamos enfiar a cabeça na areia e achar que o mundo vai continuar sendo do jeito que era nos últimos 30 anos, especialmente no pré-pandemia, mas a falta de conhecimento ainda deixa espaço para a importância de um atendimento presencial, de uma consultoria, de uma venda consultiva, né? O cliente precisa de orientação, ele precisa que se explique como contratar, o que contratar, um bom suitability, entender que tipo de produto é melhor para ele, dependendo do seu momento de vida. Então, a necessidade de uma assessoria competente de riscos, especialmente no âmbito de seguros de pessoas, é fundamental, né? A gente falou um pouquinho da questão da Covid. Nesse período, eu falei dos 7 bilhões de reais, mas isso corresponde a 180 mil famílias que foram assistidas pelo seguro de vida ou seguro de pessoas. Aqui estamos falando também de desemprego no meio disso tudo, durante esses últimos 2 anos e pouco, né? Qual é o nosso papel? Bom, o da FENAPREV, mas não só o da FENAPREV, eu acho que de todos nós aqui, operadores, corretores, as seguradoras ou os distribuidores, né? Contribuir para o desenvolvimento dos segmentos de seguros de pessoas e de previdência, obviamente atuando com órgãos reguladores, mercado, comunidade, e principalmente, na minha opinião, trabalhar para ampliação do acesso a essas coberturas a partir da conscientização e a partir da democratização dos produtos propriamente, né? Eu acho que houve também, nesse processo pandêmico, uma conscientização de que esses seguros não são tão caros como as pessoas pensam, né? E que existem produtos que podem servir a diferentes finalidades e para todo tipo de cliente em função do seu momento de vida, né? Obviamente, a atuação junto ao governo é muito importante para que a gente possa continuar modernizando o setor e desenvolvendo produtos cada vez mais adequados às necessidades dos consumidores, seja do ponto de vista de formato de produto, seja do ponto de vista de modelo de contratação, agilidade de contratação, digitalização de contratação, redução de burocracia, simplificação de produtos, processos e serviços. Acho que é isso. Uma propaganda, vou fazer um caco aqui, como se diz, não, como é que é? Um jabá. Nós temos no dia 1º de setembro, vocês viram ao longo da apresentação esse logo. Esse não é o logo da FENAPREV, esse é o logo do evento, que vai ser o 10º Fórum Nacional de Seguros de Vida e Previdência, dia 1º de setembro, aqui em São Paulo, Hotel Renaissance. Nós contamos muito com o apoio de vocês, com a divulgação pelo CVG do evento e com a participação de todos vocês. A gente está prevendo um evento de mais ou menos 500 pessoas. Nós vamos fazer dessa vez num único dia, para simplificar também a agenda de todos. Vai ser um evento presencial, com toda a segurança que um evento dessa natureza requer, mas é bastante importante para nós que todos aqui participem, prestigiem e divulguem. Muito obrigado, é isso. Sento. Edson, muito obrigado. Vou sentar aqui com o microfone aqui, fica mais fácil agora a gente abrir para as perguntas. E vamos começar pela mesa. Eu, óbvio, já anotei a minha, para não deixar de te fazer. E, na verdade, não é nenhuma pergunta, mas é para te levantar uma bola num ponto muito importante que você falou. Eu, militante do seguro de vida e o CVG também com isso, então acho que sempre que a gente pode promover, você falou uma coisa muito interessante a respeito da proteção aos bens ou proteção à renda. E, na verdade, quando a gente fala que se ele não tem uma proteção à renda, os herdeiros recorrem aos bens, na verdade, o seguro de vida ainda pode ser um instrumento para ajudar os herdeiros a conseguir acessar os bens, né? Porque, muitas vezes, o tempo que se leva para poder acessar o investimento ou para conseguir transformar um bem em dinheiro
O seguro de vida não só ele pode proteger a renda, ele pode ajudar nessa parte. E hoje, até uma outra coisa que a gente estava falando, muitos profissionais da área de investimento que começaram a enxergar no seguro de vida uma grande oportunidade para rentabilizar os negócios, começaram usando muito disso a respeito de blindagem patrimonial, de sucessão empresarial, olhando para o inventário. Ou seja, virou muito argumento e muitas vezes a gente, da área de seguros, não usa tanto isso, né, Edson? Por isso que eu falei, não era tanto uma pergunta, era uma provocação, mas que te dá um gancho para falar. Não, acho muito bem colocado. Eu tenho sempre, em todas as empresas que eu atuei, eu sempre pedi muito cuidado com a argumentação do planejamento sucessório. O planejamento sucessório, do ponto de vista tributário, é absolutamente legítimo. Não só do ponto de vista tributário, mas do ponto de vista de facilitação de acesso aos recursos, né? Porque esses recursos não entram em inventário e representam um socorro muito importante para as famílias no momento de luto, né? O cuidado é que esses argumentos não sejam usados como instrumentos de fraude a herdeiro necessário. Esse argumento não pode ser usado. Agora, o argumento de planejamento fiscal, de planejamento tributário, de simplificação de acesso e de simplificação, inclusive, do próprio processo de inventário, ele é absolutamente legítimo e deve ser usado, sim. Tem algo que eu não falei, né, mas que, na minha cabeça, é algo muito claro, é que os produtos de seguros de pessoas, eles vão se desenvolver para atuar tanto no core do que são os produtos de pessoas, o seguro-desemprego, o seguro a termo de vida, assistência funeral, mas eles também tendem a caminhar para o perímetro, né, de saúde. E aí nós temos os seguros de doenças graves, nós temos a Previdência, o projeto do seguro do Prev Saúde, que pode ser a formação de uma poupança em vida para fazer frente às despesas de saúde no momento da aposentadoria, né, que é algo absolutamente necessário. E de outro lado, nós temos um outro limite, né, de produtos que podem ser também de acumulação. Então, os DOTAIs, o Universal Life, né, que são também formas de formação de poupança previdenciária, né? Então, eu acho que existem argumentações de venda, não faltam, né? Tanto corretores, monoprodutistas. A gente viu o que está acontecendo com o segmento de automóvel. Se os corretores monoprodutistas continuarem insistindo neste modelo, eles provavelmente não vão ter uma sustentabilidade da sua atividade. Então, a diversificação da oferta de produtos, do portfólio de produtos dos próprios corretores para produtos dessa natureza, eles são importantes para formar um colchão de receita, né, fidelizar os clientes e se manterem relevantes para a sua clientela, né? Bom, obrigado, Edson. Antes de abrir, obrigado, Lúcio, por me lembrar aqui. Minha colega Andréia Araújo está aqui presente, presidente do CVG do Rio Grande do Sul. Obrigado pela presença, André. A gente tinha esquecido de nominar aqui no início. Eu vou abrir, começando pela mesa. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Acho que está ligado. Obrigada. Oi. Na verdade, 2 em 1, Edson. Eu prometo que eu vou te deixar comer depois, tá? No imaginário do consumidor brasileiro, eu vou falar como prestadora de serviço e não como consumidora, porque a visão é diferente. Mas há no imaginário do consumidor que a seguradora é aquele ente que gosta de receber, mas não gosta de pagar. E nós notamos, agora com a pandemia, que houve um movimento espontâneo das seguradoras
no sentido de pagar indenizações para um risco que era potencialmente excluído, né? Isso foi espontâneo, aconteceu com todo o mercado segurador e ficou evidente que isso foi um ato independente de regras de regulamentação. Então, a primeira pergunta é se vocês percebem que essa interpretação do consumidor mudou com essa atitude do mercado segurador, ou seja, houve o distinto público passou a reconhecer a seguradora como uma entidade séria que, de fato, honra os seus compromissos, ou foi só uma onda e que daqui a pouco passa. E ainda nessa mesma linha, eu pergunto o seguinte: se essa tragédia que aconteceu e que, enfim, foi mundial, muda um pouco a cabeça das pessoas no aspecto de hoje o seguro de vida é mais importante do que era no passado. Em relação à primeira questão, eu não acho que essa liberalidade do mercado segurador tenha ficado tão clara assim para o consumidor final. Certamente para essas 180 mil famílias, sim, né? Mas eu acho que seria muito difícil a gente conseguir fazer uma comunicação, por mais bem intencionada que ela fosse, seria muito difícil a gente conseguir fazer uma comunicação para sensibilizar a sociedade como um todo da importância do que nós fizemos, sem parecer que nós estávamos explorando uma situação em favor comercial. Nós discutimos muito esse tema, tanto no âmbito da FENAPREV, como no âmbito da Confederação. Tem um interlocutor que é muito importante que a gente deixe, que a gente para o qual é importante que a gente comunique com clareza isso que nós fizemos, que é o governo, né? Quer dizer, o executivo, o legislativo e o judiciário, e isso está sendo feito de forma bastante intensa, porque em muitas situações existe um certo preconceito ou preconceito dentro do próprio governo, né, em relação à atuação das companhias seguradoras, e isso eu acho que foi bem percebido, né? Mas eu não vejo, pelo menos aqui no Brasil, uma má vontade do consumidor final com o segmento de seguros, não. E eu percebo isso pela minha própria companhia. A gente tem produtos de toda a natureza, somos uma seguradora multilinha, multicanal, e os nossos índices de satisfação de clientes são altos. A gente usa a metodologia NPS, que é aquela que desconta, né? Não conta nota 6, 7, 8, né? Quer dizer, é só nota 9 e 10, e desconta os detratores e é acima de 50, chega a 70 em alguns produtos. Isso é um nível alto para essa metodologia. Então, eu não acho... Eu acho que existem outros segmentos no Brasil, grandes bancos, indústria de telecomunicações, né, que tem uma reputação pior do que a nossa. Então, eu não vejo assim má vontade do consumidor. Eu vejo falta de conhecimento de o que comprar, como comprar, né, quando comprar e quanto custa, né, para quem eu ligo. Então, isso sim, eu acho que está ao nosso alcance, desenvolver novos canais de distribuição, aumentar vamos chamar assim, o apetite e a popularidade dos produtos de seguros de pessoas nos canais de distribuição atuais, especialmente o canal de corretor de seguros. Nós temos mais de 100 mil corretores de seguros no Brasil,
E arrisco dizer que, talvez, você saberia dizer melhor do que eu, Márcio, mas 10 mil são especialistas em vida, se tanto? Se tanto. A estatística que a gente fez não bate 8. Não bate 8. Então existe uma grande oportunidade, né, de aumento de conscientização do cliente final por meio do aumento de conscientização dos canais de distribuição atuais. Um efeito que eu percebi na pandemia em relação ao que nós fizemos, a como nós agimos, né, do ponto de vista ético, foi o aumento do orgulho dos nossos funcionários com o que a gente faz. Os índices de satisfação dos funcionários e a percepção de valor dos produtos que nós comercializamos pelos nossos funcionários aumentaram brutalmente. E isso, para mim, tem um ganho muito importante. Porque, a partir do momento que as pessoas que estão oferecendo o produto acreditam no produto que estão oferecendo e acreditam nos valores e no propósito que a gente tem, eu acho que a gente tem meio caminho andado. Gustavo? Bons pontos, hein, Edson? Vou deixar você ir degustando um pouco aí, Edson. Eu vou aproveitar um momento aqui, a gente acabou passando, mas falar um pouco dos aniversariantes do mês de agosto. O próprio Edson veio no mês certo, hein, Edson? No dia 7, parabéns aí. Muito legal você ter vindo aqui, estar aqui com a gente no mês do seu aniversário. William Anthony, também jornalista do JRS, está por aqui, fez aniversário no dia 14. Arno Júnior, CCS Mata Atlântica, no dia 15. No dia 20, está até aqui com a gente, muito bacana, Antônio Penteado Mendonça. Tenho certeza que vai ter uma pergunta aqui, né, Antônio? Eu vou até passar para você depois já. Não? No dia 21, foi a data até muito legal, que eu estava falando até um pouco com o Maurício Amaral hoje. Dia 21 é a data da fundação da MetLife aqui no Brasil, de agosto. Então, foi muito bacana, de 1997. Dia 25, Ivanildo Souza, jornalista da agência Seg News, também. Parabéns. Maurício Dias, da revista Segurador Brasil. Dia 27, a Lisa Miranda está aqui também, né, da Continental Seguros. Muito bacana, parabéns, Lisa. No dia 29, Pedro Barbato está aqui também. Parabéns, Pedro. E no dia 31, a fundação da Alfa Seguradora Vida e Previdência, também em 1998. Então, parabéns às beneméritas. E tem uma notícia muito boa aqui também, que eu vou comentar, do Paulo. Parabéns, Paulo. Muito bem-vindo a Pilar. Nasceu a netinha do Paulo ontem, né, Paulo? Muito bacana. Muito legal você estar aqui com a gente também. Parabéns para você. Muita saúde e muitos anos para todos aí. Felicidades. Edson, acho que eu tenho... Gustavo, acho que então, aproveitando que a gente está deixando o Edson comer um pouquinho, eu queria agradecer a Beatriz por ter disponibilizado para a gente a apresentação. Então, vai estar no site do CVG a apresentação que o Edson fez aqui para a gente. Muito obrigado, viu, Beatriz? É muito bom. Eu tenho uma pergunta sim, Edson, mas eu acho que é importante abrir para a plateia, Márcio. Acho que quem realmente tiver alguma pergunta específica, aproveitar esse momento aqui, estamos à disposição. Edson está à disposição aqui. Vai, Antônio. Pode levar o microfone, Lúcia, por favor? Acho que elas estão com o microfone ali. Edson, muito obrigado. Muito obrigado pela sua palestra. Foi uma apresentação muito simples, muito objetiva e muito clara, que é o que o mercado precisa. A gente precisa menos rococó, a gente precisa menos barroco e mais objetividade. Mas tem um ponto que você não falou e que me parece que é o ponto mais grave para o setor de seguros como um todo e para o setor de seguros de pessoas especificamente. É a questão da desigualdade de renda no Brasil. Num país em que você tem mais de 105 milhões de pessoas ganhando até um salário mínimo, 40 milhões de pessoas passando fome
e 13 milhões de famílias sem qualquer tipo de apoio do governo, não tem muito como você pretender que esse país contrate seguro. Antes de seguro vem comida, antes de seguro vem investimento, antes de seguro vem moradia, antes de seguro vem saúde, vem escola, enfim. Vem uma série de prioridades mais importantes. Então, quando a gente olha, fazendo os descartes de renda e de possibilidade de contratação de seguro, eu diria que o setor de seguro brasileiro é um setor que até vai relativamente bem. Nós não podemos falar mal do setor de seguros. E, mais do que isso, eu acho que o setor de seguros peca por não contar que ele paga indenização. É uma tecla que eu bato invariavelmente em todas as palestras e um número grande de artigos que eu escrevo. As assistências médicas, os planos de assistência à saúde, pagam mais de 1 bilhão de procedimentos por ano, sem qualquer tipo de problema. E se nós formos olhar, nós não temos 100 mil ações judiciais envolvendo seguro, a maioria delas não por questão de indenização, mas por questão de preço. Da mesma forma, eu nunca vi grandes problemas em indenização de seguro de vida. É evidente que existe. Nós dependemos de gente, nós dependemos de especialistas que podem acertar como podem errar, porque são humanos. Mas se nós pegarmos a quantidade de erro do mercado, é muito pequena. Então, se você me disser onde é que eu acho que é o grande problema do setor de seguros, chama comunicação. O setor, pasme, o que eu vou dizer me assusta um pouco. Eu sou o único jornalista que escreve na grande imprensa sobre seguros desde 1987. Quer dizer, nós estamos em 2021, desde 1987, o único desgraçado que tem uma coluna fixa num jornal com alguma importância, numa televisão com alguma importância, numa rádio com alguma importância, sou eu. Está errado. Está errado. E esse erro não é da sociedade, esse erro é do setor. O setor precisa se comunicar melhor. O setor precisa ir além do que o setor vai. Não adianta você chamar jornalista e falar no pé do ouvido do jornalista, porque depois o jornalista telefona para mim e confere. Olha, isso eu falei com fulano de tal, ele me chamou e me contou isso, isso e isso. É isso mesmo? Quer dizer, o cara não conhece. Então, eu acho que falta, essencialmente, para o setor de seguros, uma campanha permanente, não de marketing, mas de comunicação com a sociedade, e que englobaria governo, porque quando você tem 1 trilhão e 200 bilhões de reais em reservas, não há governo que não vá te ouvir. Isso é mais que o PIB da Argentina. Não há governo que não vá te ouvir. E o setor de seguros não consegue falar com o governo. Então, será que não seria a hora da CNSEG e da FENACOR se juntarem e fazer alguma coisa que há mais de 20 anos eu bato na tecla que precisa ser feito, que é vamos estruturar um programa de comunicação continuado, não de produto, mas de princípios e de pressupostos que levem ao seguro? Excelente provocação, Nico. E, primeiro, assim, concordo com tudo que você falou. Aliás, obrigado, porque em uma das suas colunas, você trouxe à luz a questão dos quase 7 bilhões agora. Na época, se eu não me engano, eram 5 ou 6. Você falou disso, acho que faz uns bons 6 meses, pelo menos, ou mais. Perfeito. Estou me referindo à coluna do Estadão. Claro, nós demos o conteúdo. Não, tá perfeito. E acho que o teu diagnóstico... Deixa eu separar. Você fez alguns comentários. Vou separar
a primeira parte, que é a questão do acesso e do aumento da penetração de seguro, e a segunda parte, que é a questão de comunicação, né? Acho que foram os dois grandes blocos que você trouxe. Em relação à primeira questão, eu concordo com você em parte. Seguro é, sim, um bem de consumo superior. Seguro de pessoas e previdência, mais ainda, porque depende de renda. Então, enquanto nós tivermos um nível de desigualdade... Eu nem vou falar de desigualdade de renda, eu vou falar de desigualdade social tão grande quanto que nós temos, vai ser difícil a gente alcançar níveis europeus ou americanos ou até chilenos de penetração. Mas falando especificamente de seguro de pessoas, nós temos 0,5% do PIB. 0,5% do PIB. 0,5% do PIB é perto de traço, matematicamente falando. Então, eu acho que tem uma grande oportunidade de, pelo menos, dobrar o tamanho do mercado, assim, sem grande esforço, triplicar o tamanho do mercado, independentemente da questão de renda. E aí tem uma questão de distribuição, tem uma questão de produtos, menos hoje de produtos do que de distribuição. Acho que a prateleira de produtos é bastante sofisticada e completa. Mas tem, sim, um problema de conhecimento e comunicação. Aí eu vou caminhando para o teu segundo ponto, com o qual eu concordo. Agora, comunicação e influência da sociedade civil, ela tem que ser trabalhada em diversos níveis, né? Então, o diálogo com o governo executivo, eu acho que nunca foi tão ruim assim, e ele tem melhorado, né? Até a nossa recente contratação do ex-ministro Diogo de Oliveira como diretor-presidente da FENAPRE, da CNSEG, foi um passo nesta direção, né? É para abrir canais de diálogo, e a grande missão, né, que ele recebeu é exatamente o que você falou: aumentar nos governos, principalmente no governo federal, no executivo, mas também no legislativo, em alguma medida no judiciário, mas principalmente executivo e legislativo, o entendimento, a compreensão do tamanho do nosso mercado. Então, o fato de termos 1,2 tri, sermos o principal financiador em termos de segmento, isoladamente hoje, nós somos o principal financiador da dívida pública. A Previdência Fechada ela também tem 1 trilhão, mas é fortemente lastreada em imóveis. Nós não, nós temos 1,2 trilhões, que é basicamente títulos de dívida pública. Então, nós somos hoje a principal indústria financiadora da dívida pública no Brasil. Então, essa parte do trabalho, eu acho que vem sendo feita, né? Tem muito ainda por fazer. Do ponto de vista de comunicação com a sociedade civil e com o consumidor final, é um grande desafio mesmo. Você está coberto de razão. A gente criou, na verdade, essa lógica de ficar falando do quanto cresceu em prêmio, ao invés de falar do quanto a gente paga. Hoje, exatamente hoje, você vai ver nos jornais o press release que foi feito, ele foi 100 bilhões, mais de 100 bilhões de sinistros, de benefícios pagos no primeiro semestre pelo segmento de seguros. A gente também está invertendo essa... Não dá para escapar de falar da arrecadação, porque é parte também importante dos indicadores de atividade que nós temos, mas a gente tem que começar a falar com maior ênfase também no benefício que a gente devolve para a sociedade. E eu acho que aí tem tem muito mato alto. Muito, 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 muito.
Não sei se eu cobri. Muito bom. Paulo. Mas eu acredito na que eu dei. Não é uma resposta institucional só, não. Eu... Sem dúvida. O emprego é uma variável fundamental. E, assim, se a gente está falando de chegar a, no mínimo, 5%, 6%, 10% de penetração, é impensável a gente falar isso no Brasil com a realidade econômica e social, com a realidade socioeconômica que nós temos hoje. Agora, sair do que nós temos... Eu falei demais. Sair do que nós temos para dobrar o nosso mercado, não é tão difícil assim. Posso? Alô? Está baixo, hein? Estou escutando. Edson, é uma satisfação estar mais uma vez com você aqui. Eu tive a oportunidade, enquanto da direção do CVG, te receber, e a gente fica muito contente com os profissionais que agregam ao mercado. E hoje eu estou nas nuvens, não pela altura do Terraço Itália, porque hoje nasceu minha neta, a Pilar, e em algum momento mais da minha vida. Quando o CVG foi fundador, e eu sou um deles, eu era o mais novo. E a vantagem de ser o mais novo é que a gente vê que a entidade é perene, e hoje eu devo ser um dos mais velhos. É muito bacana estar aqui. Eu vi a sua apresentação e vi muito interesse. E vou discordar um pouco do Antônio Penteado, porque eu vivi o tempo, enquanto eu fui segurador, que eu fui por 30 anos, a nossa carteira era a carteira do Vida em Grupo. Só que hoje a gente amadurece, tem a carreira e sai da empresa. E sai sem seguro. Tá? Então, enquanto eu sou empregado, eu estou muito bem protegido. Eu tinha alguns amigos que brincavam, enquanto eu era executivo de seguradora, que eu valia mais morto do que vivo. Pois bem, eu achei e gostei de ver, e até tem um trabalho que eu faço com meu amigo aqui, Ricardo Tarantello, na Univalores, que é a pessoa se preparar para o momento feliz da vida. Tá? Que, com o vício de ser um bom empregado, um bom emprego, a gente achava que chegava lá e ficava tudo beleza. Não é verdade. Porque a hora que você passou da idade que é interessante para a empresa, tchau e bênção. Eu fiquei muito feliz, e é isso que eu gostaria que você falasse, que eu vi os seus gráficos e o seguro de vida individual, pelo gráfico, está igual ou maior que o seguro de vida em grupo. Isso é uma grande conquista, porque o seguro não é da empresa, o seguro é meu. E nós temos que trabalhar o mercado nesta linha. E aí eu gostaria que você abrisse um pouco aquele cinza, sei lá qual era exatamente a cor, no sentido, o quanto é vida com renda por sobrevivência, vida com cobertura de morte, vida com cobertura de invalidez, que é uma cobertura que a gente tem que olhar muito hoje em dia, porque você está tudo bem. Aí você sofre um acidente, quem vai bancar a conta? Então, o mercado evoluiu nesse sentido, de abrir as coberturas. Você tem opções para cada momento da vida. Não é só seguro de morte. É seguro para acidente durante a vida, é seguro para doença durante a vida, e é seguro para deixar alguma coisa para os filhos e, principalmente, pagar o inventário. Por favor. Perfeito.
Naturalmente, eu não vou ter de cabeça essa abertura, mas eu posso te dizer assim. O seguro de vida individual é o que mais cresce, é o que cresce de forma mais acelerada, né? Mesmo considerando que este é um tipo de seguro, hoje, operado por poucas companhias. Duas delas, acho que estão aqui do meu lado. Não é? Tem uma imperfeição nos números, eu arrisco dizer... A Bia está aqui, provavelmente ela vai saber muito melhor do que eu. Provavelmente não, com certeza. Mas, mesmo naquele gráfico, naquele número do seguro de vida em grupo, existe uma imperfeição que são os seguros por associação que estão ali dentro, que basicamente são seguros individuais. Na prática, eles são seguros individuais, né? Então, se a gente olhar o VG puro, sinto dizer, porque nós estamos no CVG, mas eu acho que o CVG hoje é maior do que o Vida em Grupo, né? Unicamente, mas se a gente for ao pé da letra, né? O seguro de vida em grupo ele não cresceu tanto. Aí, sim, o Nico Penteado tem toda a razão. Como é que o seguro de vida em grupo vai crescer com 40% de informalidade, com um nível de renda tão baixo? O vida em grupo ele depende muito mais do que qualquer outro dessas condições de emprego e renda para se desenvolver. Mas hoje, uma grande parcela do mercado já é seguro de vida individual nas diferentes modalidades que você comentou aí, sim. E é importante, Paulo, que tem para diversos perfis. Então, a gente vai cuidar, inclusive, do avô da Pilar. Fica tranquilo, né? Fica tranquilo, a gente cuida. Não é isso, Gustavo? Isso aí. A única coisa, acho que está com o Tarantelo, nós temos que ir para a última pergunta, porque eu combinei com o Edson, ele tem horário para sair. Então, Tarantelo, faça a última pergunta. Obrigado, Márcio. Edson, vocês falaram agora de 100 mil corretores. Perto disso, quer dizer, perto de 10% disso de corretores especialistas. Eu tenho certeza que nem 10% desses 10% especialistas têm apólices superiores a R$1 milhão. Não acredito nisso. O que as seguradoras e os órgãos de classe podem fazer para culturarem o profissional que distribui o seguro? Porque se ele não acredita naquele produto ou solução que ele vende, não tem o menor sentido. E eu falo isso da Previdência também. A gente tem aí uma história de crescimento na Previdência, mas muito por conta dos agentes autônomos e dos bancos. A gente não vê os corretores vendendo Previdência. Por quê? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Se alguém aqui na sala conseguir responder, fique à vontade. Eu acho que passa por uma questão cultural, né? Passa por um vício de distribuição que se criou, né? Hoje o corretor de seguros tradicional ele foca muito na questão do seguro de automóvel, com muito esforço tem vendido. E veja, a minha companhia tem seguro de automóvel e a gente sabe o esforço que é para você fazer uma venda cruzada de seguro residencial, que é até um pouco óbvio, né? Então, já começou um processo de diversificação da oferta com o residencial, e acho que há um caminho natural de incluir também outros produtos nessa oferta, até pelas tendências que a gente tem visto de crescimento acelerado, né? Então, isso chama atenção. Agora, isso vai acontecer, por um lado, pelo corretor de seguros, por outro, pelos assessores de investimento. Eu acho que as assessorias elas estão... as novas plataformas de investimento elas estão cada vez mais atentando para o seguro como uma forma de fidelização e rentabilização dos seus clientes. Então, acho que vai começar a ter uma convergência disso tudo, né? Essas coisas todas, eu acho que com a tecnologia, a comunicação também vai ajudar, as ferramentas de
de simuladores e as ferramentas de simulação e de assessoria a risco vão se desenvolver. E eu acho que a gente vai começar a ver uma coisa menos homogênea do ponto de vista de distribuição ou menos dicotômica, né? Eu acho que a gente vai começar a ver mais assessores de investimento distribuindo seguros, corretores distribuindo investimentos, por que não, né? Pessoas com as duas certificações, tanto a certificação de corretor como a certificação de assessoria de investimentos, porque essas coisas são complementares, né? O seguro é complementar ao investimento, porque só com uma boa gestão de risco individual e pessoal é que você vai ter, de fato, proteção patrimonial plena, né? Então, existe uma complementaridade que talvez hoje ainda não seja 100% percebida, né? Mas eu acho que a tecnologia tende a ajudar também nesse processo. Edson, mais uma vez, muito obrigado pela presença, por prestigiar o CVG, por trazer e compartilhar o conteúdo com a gente. Realmente foi um almoço muito rico para nós. Foi um prazer, Márcio. O prazer é todo meu, de verdade. Bom, Gustavo, vamos fazer uma foto agora com a nossa benemérita que se reassociou em abril de 2022. Então, eu quero chamar aqui a Elizabeth Prado, acompanhada do Ney Ogawa, que é o diretor de TI da Delphos. Vamos fazer uma foto. Deixa eu deixar isso aqui. Por favor. Na verdade, a gente não fez uma placa nova, porque a Delphos já foi nossa associada de 2016 a 2018 e agora retornou em abril de 2022. Então a gente fez questão de colocar essa placa, até porque, além da assinatura do Dilma, que está aqui, que era nosso presidente à época, tem a assinatura do nosso Osmar Bertassini. Então, acho que por isso a gente deixou isso. E quero agradecer a participação de vocês e abrir para você poder fazer um breve pronunciamento e falar um pouco da Delphos para a gente. Pode ficar no microfone. Olha, no fim do almoço eu não vou perturbar muito vocês não com grandes discursos. Eu quero dizer que é uma honra nós termos voltado aqui para o CVG. Na verdade, a gente nunca esteve muito distante, né? A nossa ausência coincidiu um pouco com o período do isolamento pela pandemia, porque todos acabamos indo para um estilo diferente de vida, para home office, com todo mundo distante. E tão logo nós voltamos para o presencial, a gente voltou aqui para o CVG, do qual a gente nunca se distanciou mentalmente. Eu tenho muito carinho por todos vocês e agradeço muito ter sido recebida de volta. Falando só rapidamente da Delphos, é uma empresa que já tem 55 anos, é uma balzaquiana, não é uma empresa que nasceu agora, e sempre focada em prestação de serviços para o mercado segurador. Acredito que muitas das seguradoras que tenham seus representantes aqui presentes sejam clientes da Delphos, inclusive a própria Zurich, que a gente tem muita honra. E como aqui é um ambiente eminentemente de vida, eu queria só dizer que, nesse período de pandemia, a Delphos teve o privilégio de socorrer várias companhias seguradoras que, por conta do excedente de sinistralidade, nós soubemos que algumas seguradoras tiveram a sua sinistralidade mais do que dobrada em relação à sua frequência comum e não estavam preparadas para dar conta de toda a volumetria e cumprir os SLAs. E a Delphos foi uma empresa que prestou socorro para essas companhias, tratando dos transbordos, daquilo que as seguradoras não conseguiam dar vazão. E como se sabia que isso não ia durar para sempre, não fazia muito sentido aumentar a headcount, contratar pessoas que depois acabariam sendo dispensadas, né? Então, a Delphos teve um papel muito importante nesses 2 anos
socorrendo na regulação de processos de sinistro de tal maneira que as seguradoras pudessem cumprir os seus prazos. Isso também obrigou-nos a criar algumas ferramentas para um desenvolvimento tecnológico para que isso tudo não transcendesse para o consumidor, né? Como eu disse há pouco, o consumidor, apesar do Edson discordar um pouco, mas o consumidor já tem no seu imaginário que as seguradoras são entes complicadores, e nós, como prestadores de serviço, sabemos que não são, né? Muito pelo contrário, a gente vive essa realidade há décadas e sabemos do quão responsáveis elas são, mas há ainda um ranço de que as seguradoras demoram para pagar, dificultam. Então, a gente criou ferramentas que puderam ajudar as companhias seguradoras a dar celeridade para os seus processos. Então, fica aí um recado também para vocês que, tendo necessidade, a Delphos pode ajudar muito, pode ser um fator de contribuição no momento de angústia para vocês. É um prazer estar aqui, agradeço muito a vocês pelo carinho e muito obrigada. Estamos de volta. Bom, muito obrigado. Então, acho que é uma satisfação, Delphos, retornar. Completa o time das nossas 45 associadas, 20 seguradoras, 3 resseguradoras, 17 corretores e 5 prestadores de serviço. Já está nessa conta a Copasul, o Marcos Colantônio, que receberá a placa num próximo evento. A gente vai colocar aqui um save the date, que dia 23 de agosto, das 9 ao meio-dia, no auditório da ANS, vamos ter um workshop reunindo aí CVG e a Conseg, com o apoio da ANS. Então, Lúcio? Ah, claro, o Hélio está aqui. Satisfação. Então, salvem, assim como o Edson fez o merchan, nós também de CVG não vamos deixar de aproveitar essa oportunidade. Temos ainda a nossa grade de cursos do segundo semestre, que se iniciará em setembro. Ela será divulgada na próxima semana. Então, não perca no nosso site, nas redes sociais, a divulgação. E vamos deixar aqui todos os nossos canais, site, os vídeos, as redes sociais, o WhatsApp do CVG, para realmente a gente estar sempre em contato, não só nos comunicando sobre os cursos, sobre os próximos eventos, sobre o nosso próximo almoço. Mais alguma coisa, Lúcia? O café está preparado. Foi uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje. Gustavo, muito obrigado. Obrigado a todos os presentes. Edson, mais uma vez. Uma boa tarde a todos.